Oi, vamos lá para a dica de hoje nos 10 minutos com Ana. E hoje vamos falar sobre congelamento de recheio, né? Sempre me perguntam, Ana, posso congelar recheio? Principalmente o creme de confeiteiro, né? Porque brigadeiro se congela muito bem, ganache se congela muito bem, mas o creme de confeiteiro as pessoas sempre ficam na dúvida. E eu sempre respondo, bom, se for feito com farinha de trigo, pode, mas com amido de milho não deve, porque ele muda, né, quando descongelado. Ele não fica bom. E aí vamos entender também um pouquinho por que isso acontece, tá? O amido de milho, quando você faz um recheio, qual é a função dos dois aí, né? Eles são espessantes, ou seja, eles engrossam, né, o creme. Assim como, por exemplo, a gema é espessante, né? Então, quando você usa o amido de milho, aí, o que acontece? O grão de amido, ele absorve água, né? Ele retém água, ok? Quando você congela, o que acontece? Tudo bem, mas quando você descongela, essa água que foi absorvida pelo grão de amido, ela é liberada. E aí o recheio, não sei se já aconteceu com vocês, ele fica horrível, né? Ele fica com água, né? E ele aguado, e ele fica assim, com aspecto arenoso, parece que talhou, né? Ele não fica bom, justamente por isso, né? Por causa dessa liberação da água que o amido de milho absorveu na hora do preparo ali. Agora, qual é a diferença da farinha de trigo? É que a farinha de trigo, o grão de trigo, ele não absorve água. Quem absorve a água é o glúten, a proteína do glúten, tá? Então, você congela ele e quando você descongela, essa água não é liberada, ok? O grão, né, a proteína do glúten, ela retém e ela não libera depois, tá? Então, você descongela o creme, aí feito com farinha de trigo, e ele fica ótimo. A única coisa, claro, né, gente, tudo que fica parado, quando você vai usar, precisa mexer. O próprio creme de confeiteiro, se você faz e deixa ele ali, né, parado, quando você vai usar, é aconselhável você dar uma misturada nele, né? E é ótimo. E olha a dica aí. Quando você faz um creme de confeiteiro, por exemplo, que você bota lá num pote, lá no prato, numa vasilha, lá para esfriar, que você cobre com filme plástico bem rente a ele, isso é importantíssimo, né? E espera ele esfriar, ele fica assim, firme, né? Parece que dá até para cortar, ok? Então, a dica é, toda vez que você for usar, ou você bate na batedeira, ou você pega um fouet e você bate esse creme, ele fica maravilhoso. Ele fica cremoso, ele fica lisinho, muda completamente, fica incrível aí para você usar. Então, toda vez você dá essa batida, né? Pode ser com fouet mesmo, que ele vai ficar numa textura maravilhosa, tá? Então é isso que acontece. Então faz aí, né, o seu creme, os seus recheios, sempre que for usar, né, que um espessante tipo a farinha de trigo ou amido de milho, opte pela farinha de trigo para congelar. E aí sempre as pessoas falam, mas fica com gosto de farinha. Gente, gosto de farinha fica se você não cozinha o suficiente, né? Então, se você faz, né, um creme lá e cozinha de forma adequada, né, no tempo aí que precisa cozinhar, não fica com residual de farinha, tá? Então, dá para substituir. E aí você me pergunta, como é que eu faço? Normalmente, dá para substituir pela mesma quantidade, mas depende muito da receita e do que você quer, né? Então, vai depender muito da receita. Então, em receitas, por exemplo, do meu creme de confeiteiro, né? Eu substituo, dá para substituir pela mesma quantidade, não tem problema, ok? Mas é importante, então, se você pensa em fazer recheio para congelar, usa a farinha de trigo, porque aí você vai congelar ele perfeitamente. E congela por quanto tempo? 3 meses é um bom prazo aí, né? Eu já fiz testes
de validade aqui de mais tempo e ele ficou bom, né? A gente vai falar um pouco sobre validade. Amanhã a gente fala sobre validade. Isso é importante. Como é que você, né, determina? Né? Eu ensino, né, nos cursos, né, aí como você calcular a validade. É um processo, né, que despende tempo, a gente precisa de tempo, mas eu vou dar a dica de como que você, né, verifica essa questão, né, na hora de fazer o teste, o que é que você tem que levar em consideração. Então, amanhã a gente fala sobre isso, tá? Eu acho que é um assunto bacana aí para você, independente se você faz para vender ou não, ok? Então, você vai observar aí, né, alguns aspectos que a gente vai falar amanhã, para você ver se realmente ele tá bom. Então, quando a gente determina a validade, a ideia da validade, já antecipando um pouquinho, é você garantir para a pessoa que vai consumir que ela tá dentro, ela tá assim, em perfeitas condições de consumo. Então, até onde você consegue garantir isso? Então, independente se dura mais do que isso, mas até ali eu garanto. Depois, já não sei. Beleza? E aí, amanhã a gente fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que é bem bacana aí, né, para vocês terem uma ideia, né, para começar a pensar. Quando vocês fazem, né, aí conservam uma coisa, seja congelada ou não, né? Mas o que vocês precisam observar para ver se realmente está dentro dos padrões aí, tá? Então é isso, eu espero ter ajudado aí. E, gente, vamos curtindo, vamos compartilhando, vamos comentando, né? Eu peço muito isso para eu me manter animada aqui, para estar todo dia aqui com vocês, né? E com isso, ajuda também o YouTube a entender que vocês estão gostando do conteúdo e aí eles vão mostrando para mais pessoas. Isso é importante, né? Se a gente compartilha o bem, vamos tentar compartilhar para o máximo de pessoas possível, né? Então ajuda aí, não custa nada, é só uma dedadinha aí, né, no curtir, isso já me ajuda muito, não só a me manter motivada, mas fazer com que o YouTube entenda que é um conteúdo que as pessoas estão gostando, que está ajudando as pessoas aí, e aí ele vai mostrando, né, para mais, né, atingindo mais pessoas. Vamos espalhar o bem aí, né, vamos dividir, né, aí com as pessoas o que é bom, tá? Então, beijo, até amanhã.